Fala, rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui pro canal do YouTube e hoje nós vamos falar sobre uma mudança que já foi vista no Botafogo, já foi testada e deu muito certo. O ataque do Botafogo. John Textor tinha uma preocupação em rejuvenescer o elenco, né? Isso foi falado durante todo esse primeiro semestre em que o Botafogo iniciou, né? Lá no início do ano, o Botafogo deu start numa reforma, né? Fez essa renovação. E hoje, esse novo Botafogo, podemos dizer assim, tem tido uma resposta boa. O que aconteceu? Jogadores mais experientes perderam espaço no elenco do Botafogo e o ataque, isso está bem claro, né? Tiquinho e Eduardo, antes tão fundamentais, né? Foram um dos poucos que sobreviveram a essa reformulação, mas não sobreviveram, por exemplo, à forte concorrência desses jovens atletas que chegaram botando fogo. Perdão pelo trocadilho. Hoje, o nosso Botafogo tem o Igor Jesus, Almada e o Luiz Henrique. 3 jogadores de 23 anos. Né? O Tiquinho com 33 e o Eduardo com 34, né? Estão na rotação, ajudam, entram, são reservas úteis, né? Até de luxo, vamos dizer assim. E deram lugares a esses caras jovens, de muito talento. Por exemplo, das 4 principais opções ofensivas, o Botafogo que tem jogado muito nesse 4-2-3-1, né? Então, portanto, o Marlon e o Gregory e o resto dos jogadores ofensivos. Desses jogadores ofensivos, 4 posições, 3 jogadores têm 23 anos. Luiz Henrique, Almada e o Igor Jesus. O único que sobra um pouco mais experiente é o Savarino, né? E aí eu digo um pouco mais porque tem 27 anos. Ainda tá numa idade excelente, né? Nada nossa, é velho. Não, pelo contrário, 27 anos, né? Muito rodado, experiente, mas com idade ainda, né? Na flor da idade, vamos dizer assim. É o jogador mais experiente do ataque do Botafogo, é o Savarino, com 27 anos. Né? Olha a reformulação feita pelo Botafogo. Uma reformulação que deixa o Botafogo com mais velocidade, né? Com um elenco mais jovem, também qualificado, porque esses jogadores são de muita qualidade. Né? E aí tu percebe que assim, tem motivo, né? Tem um porquê do Botafogo estar jogando tão bem. O Botafogo está voando nesse momento que todo mundo está físico. Esses jovens qualificados, 23 anos, estão dando uma resposta absurda. E olha que tem gente para crescer, né? Se o Luiz Henrique e o Igor Jesus estão voando, o Almada ainda está um pouquinho mais devagar que em relação a esses dois, né? Começou por último também, né? Tá se inserindo no time, mas já mostrou uma qualidade na bola, né? De jogo, de construção de jogo absurda. E daqui a pouco vai estourar com gol, assistência, tenho certeza disso. Então, olha como é importante, né? Esses caras, não dá para dizer que eles... mas também só com um jogo molezinha. Não. Os caras pegaram só pedreira pela frente, né? Esse final de agosto foi uma prova clara disso, né? Os caras tiveram jogo de ida e volta pelas oitavas de final da Libertadores com o Palmeiras. O Igor Jesus deitou com gols. O Luiz Henrique jogou demais, chamou a responsabilidade, foi o cara do time. O Almada ainda, né, precisando mais, vai ser outros jogos também, como contra o Flamengo. Depois teve jogo com Bahia, depois com Fortaleza valendo liderança. E você viu todos esses caras arrebentando, ou seja, já foram testados, estão dando a resposta. E mostra que o Botafogo está no caminho certo nessas apostas de jogadores mais jovens, né? Vale lembrar aqui que, apesar de não ser titular, o Botafogo ainda tem um outro jovem, esse até mais jovem, de 21 anos, que é o Matheus Martins, né? Uma aposta feita com dinheiro do Botafogo, sem nada a ver com o Igor, né? O Botafogo foi lá e pagou, parcelou e trouxe o jogador, confia nele, ele já deu resultado, fez 2 na Libertadores, então... É um moleque que já tá também dando resposta e é mais um. Não chega a ser titular, mas é uma espécie de hoje 12º jogador. Eu falei do Savarino, né, que foi o jogador mais experiente, mas é claro que a gente não pode esquecer aqui do Júnior Santos. Né? O Júnior Santos é um jogador que vinha muito bem, né, muito bem no time. Ele também, assim como o Savarino, não é aquele jogador...
tá velho, né? Tem 29 anos, pelo contrário, é mais experiente, mas ainda tá com uma idade, com um lastro muito bom pela frente. E o Júnior Santos só perdeu essa vaga no time porque teve a lesão, né? Vinha fazendo uma temporada fantástica, foi decisivo pra gente nas pré-Libertadores, fase de grupo, jogou demais. E é mais um jogador aqui, assim como o Savarino, né? Primeiro, a única diferença é que ele foi um dos remanescentes de 2023, um dos poucos que se safou e iniciou a temporada de forma brilhante. Mas é também, assim como o Savarino, um dos jogadores mais experientes, que não chega, por exemplo, a ser um Tiquinho Eduardo com 33, 34 anos, é um jogador ainda de 29 anos. Então, com essa base de jogadores que o Botafogo conseguiu reformular o elenco, rejuvenescer o grupo, principalmente o ataque com jovens de qualidade, o Botafogo está no caminho certinho, promete que esse time vai durar um tempo pela frente, pelo menos a base desse time, né? A gente sabe que tem a situação do Almada e do Luiz Henrique que em algum momento podem parar no Lyon, lá na França, mas por enquanto tá tranquilo por aqui, né? Tem muito jogador bom, o Igor Jesus a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas provavelmente vai ficar mais tempo. Aí tem Júnior Santos, tem o próprio Savarino, que são dois jogadores que você pode manter como base e vai lançando outros jovens na medida que os outros vão saindo, né? O Matheus Martins entra, tem o Jefinho de 24 anos que, sendo bem trabalhado com tranquilidade, pode ser uma opção num futuro breve, né? Mais pra frente, assim, pensando em 2025. Lógico que ele vai ajudar esse ano ainda, não tô falando isso, mas pensando em 2025, você pode ter o Jefinho como um cara trabalhado para assumir, por exemplo, uma saída do Luiz Henrique ou do Almada, enfim, você tem essa possibilidade, né? Então tem jogadores no elenco jovens visando já lá na frente, o Botafogo já tá começando a preparar. Lembra como acontecia no Grêmio? Que tinha, por exemplo, o Luan. Aí o Luan tava para sair, já tinha o Cebolinha. Aí veio o Cebolinha, já veio o PP. Aí tirou o PP, já veio o Ferreirinha. E por aí vai, né? O Grêmio sempre tem aquele jogadorzinho ali pronto para fazer. O Botafogo também já começa a pensar no futuro, né? Por exemplo, o Luiz Henrique vai sair em algum momento. Beleza, já estamos preparando o Jefinho para ser esse cara. O Almada vai sair. Tem o Savarino ali para fazer a posição dele, abre espaço com o Júnior Santos, que dá... E por aí vai, né? E lógico, né? Isso sem falar na possibilidade de fazer novas contratações, que o Botafogo está sempre atento no mercado. Então, assim, muito bem o Botafogo nesse período do ano. Como eu disse, foquei mais no ataque, né, nessa questão, mas se você parar para perceber, por exemplo, outros jogadores, né, do elenco de maneira geral também perderam espaço, como, por exemplo, o Tietê, o Marçal, né, de maneira geral, esses jogadores acabaram perdendo espaço no Botafogo. E outros, do time de 23 mesmo, só tem o Marlon Freitas, né? De titular hoje só o Marlon Freitas e o Júnior Santos machucado. E agora o Adrielson, que estava no Lyon, voltou para essa reta final aqui de temporada para conseguir ajudar aí, tentar essa taça que ficou... Terminou mal, né? Não ficou tão... Não ficou... Foi uma história que ficou mal resolvida, vamos dizer assim. Então tem essa questão do Adrielson, e o Adrielson é mais um dos poucos remanescentes de 23. Então assim, de 23 para cá, o time mudou muito. E no ataque, principalmente, esse time de 24, rejuvenescido, reformulado, acabou também sofrendo essa redução na idade. E eu vejo isso como fundamental. Isso também era uma preocupação do Textor com outras posições. Por exemplo, o Marçal, né, já tem uma idade mais avançada, foi lá e trouxe o Cuiabano, um jovem. Isso até vai ter agora, é engraçado, né, mas curiosidade por conta da oportunidade de mercado. O Cuiabano, que vinha bem, já vai dar lugar para o Alex Telles também nesse momento, lesionado. O Cuiabano vai dar lugar pro Alex Telles, que tem 31. Ainda tem um caminho pela frente, mas já chega um pouco mais, né? Diminuiu em relação à idade do Marçal, mas aumentou bastante em relação à idade do Marçal, do Cuiabano. Na direita, o Vitinho é jovem ainda, tem 25 anos, né? Lógico, na média de idade, o Ponte tem 20. Sobe um pouco, mas nesse caso aqui foi até bom subir, né? Porque você está pegando um jogador com mais experiência, mais pronto e mais preparado nesse momento. Então o Botafogo está num caminho legal, né? Tá uma mescla interessante entre jogadores mais experientes e jogadores mais jovens. Acho isso fundamental. E isso começou ainda sem o Botafogo ter grandes frutos nas categorias de base. Hoje, no elenco, o Botafogo tem, sei lá, 2 jogadores que realmente... 3, mas que realmente participam. 2, que é o Cauê... e nem o Matheus Nascimento ainda, né? Na verdade só tem um, que é o Cauê. Outras 2 após o Matheus Nascimento, que se machucou, parecia que ia ter mais oportunidades, e o Yarlen, que joga muito poucas vezes, né?
Tem o Hugo também, lembrei. Mas todos esses têm muitas oportunidades. Completam ali o elenco, mas imagina quando o Botafogo começar a formar esses jogadores de qualidade na própria base. Isso é o que eu gostaria de ver e ajudaria muito até nessa questão do rejuvenescimento do elenco, né? Você gera ativos poderosos de graça e muito jovens ainda por cima, né? Então é um caminho sem volta, como a gente falou bastante na live do último sábado. O Botafogo agora focou as atenções para as categorias de base do Botafogo. O Textor e a Eagle, de maneira geral, fizeram o que tinha que fazer no elenco profissional, montou um elenco espetacular e agora começa a focar também nas categorias de base. Então, assim, lógico, né? O próprio diretor da base, Léo Coelho, falou esses dias, ao participar no podcast, que base é longo prazo, né? Não adianta... mas e a base não melhora? Pô, mas agora, começando a fazer investimento, começando a dar uma olhada com capricho, né? Em alguns anos isso vai começar a dar fruto pro Botafogo. Tomara, isso é importantíssimo até pro projeto da Eagle. Multiclubes, né? Tem que revelar também jogadores como faz o Palmeiras, como faz o Flamengo, como faz o Fluminense, que, né? Que é um exemplo positivo das categorias de base, tanto que o Botafogo já pegou, pelo menos 2 jogadores aí, o Luiz Henrique e o Matheus Martins, que vieram do lado de Xerém, né? Então é muito importante o Botafogo também começar a olhar para esse lado, né? Categorias de base, revelar bons jogadores, mas jogadores bons, porque o nível tá alto. Se não for bom, não vai participar do elenco. Fica também essa questão, né? Não adianta o botafoguense achar que dá para revelar qualquer um. O tempo de vacas magras, em que o Botafogo não tinha bom time e qualquer um da base chegava e dava conta do recado porque era o que tinha, isso não existe mais. Pro cara da base chegar e jogar, vai ter que ser bom e vai ter que dar resposta. Então, realmente, tem que trabalhar muito o psicológico desses meninos para eles entenderem o perfil, a metodologia e chegar prontos no profissional. Porque se não chegar pronto, vai ter dificuldade. Não vai conseguir ser aproveitado. Vai bater e vai voltar e vai acabar sendo emprestado. E por aí vai, né? O time é bom, é isso. A mensagem principal é essa. O cuidado que estão tendo com o Botafogo, né? O Texto está tendo com o Botafogo, a Eagle de maneira geral, quem trabalha no Botafogo, é de nos dar muito orgulho, né? O elenco muito bom, repito, dá essa rejuvenescida com jovens de muito potencial. Porra, isso vai render muito dinheiro pro Botafogo, né? Isso vai render muito dinheiro e espero também que no final do ano renda títulos também, que a torcida do Botafogo tá louca para soltar o grito de campeão. E estamos em campanha de pré-título, nunca esqueça. Tamo juntos, um beijo a todos. Nesta segunda-feira estamos de volta com mais uma live. As lives voltam ao normal nessa segunda-feira. É isso, obrigado, valeu, tamo junto, um beijo. Fui!